Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está em João capítulo 3, versículo 3. Eu disse que não ia fazer a leitura desse livro, mas está irresistível. É uma alegria ler cada página. Recomendo a leitura. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder de José Carlos de Luca, pela editora Intelitera. Quando ele traz nesse capítulo recomeçar, uma reflexão sobre a necessidade que nós temos e a oportunidade que recebemos para recomeçar. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa passagem do Evangelho, o De Luca, ele diz que não há uma descrição da conversa com Nicodemos. Essa foi uma resposta que Jesus deu a alguma pergunta que Nicodemos fez a ele. E no livro Boa Nova, essas informações são trazidas, né? Então, temos aqui no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, a questão formulada por Nicodemos: tenho empregado a minha existência em interpretar a lei. Ele era um doutor da lei. Mas desejava receber a vossa palavra, então ele quer receber de Jesus, sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Do que se entende de que ele era um estudioso das leis, e Jesus fala isso, né? Você conhece as leis e não sabe? Porque Jesus responde para ele. Que para ele conhecer o reino de Deus é preciso nascer de novo. E ele, como que pode, né, uma pessoa voltar para a barriga da sua mãe e nascer? Então, assim, você é um entendido das leis e não sabe disso, não sabe dessas coisas, do que ele está falando? Da oportunidade que nós temos de renascer para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Disso se traduz para o dogma. A doutrina espírita não tem dogmas, ela tem um dogma que é a reencarnação. Não se questiona a questão da reencarnação, ela é um dado, né, ela é uma informação dizendo, olha, Jesus anunciou por essas formas, o Espiritismo traz como uma verdade, porque se trata de um mecanismo que nos faz renascer e seguir com a vida, né, dentro de um planejamento para a nossa evolução até nos tornarmos espíritos puros e felizes. E aqui é importante que a gente discuta, porque deixa eu ver aqui, ó. Ele fala da questão, né, do renascimento espiritual, como não um renascimento do corpo, mas um renascimento do espírito e um renascimento emocional. É interessante quando ele trata da questão emocional, porque nós precisamos deixar morrer os sentimentos como mágoas, ódios, culpas, ressentimentos e os traumas.
E como uma profissional, né, que a gente fala, né, informada sobre trauma, ou uma profissional que pratica cuidados informados sobre trauma, que é uma forma de se trabalhar o trauma psicológico, o trauma emocional, é muito, muito importante que alguém destaque isso, porque o que a gente leva daqui quando desencarna? Então ele fala que ele pensa nessa morte, né? Ele lembra que nós somos seres finitos enquanto, né, seres mortais enquanto encarnados. Então, a carne morre. E o que é que a gente leva daqui? Né? Então, o reino de Deus, quando Jesus responde, né, o Nicodemos faz essa pergunta para ele, que ele quer conhecer o reino de Deus, a gente já entende que ele é sabedor das coisas, mas ele não conhece o reino de Deus. E Jesus também lembra, né, que nós precisamos renascer para conhecer o reino de Deus, porque o reino de Deus não é desse mundo. Onde há necessidade de fazermos morrer as mágoas, os ódios, as culpas, ressentimentos e traumas, tudo que implica sofrimento, então, porque não está ainda estabelecido o reino de Deus aqui na Terra. Estamos no caminho para isso. E daí a importância da gente entender a reencarnação, o renascer, tantas vezes quantas forem necessárias. E eu vou falar aqui, eu tive uma conversa com meu filho de 15 anos, e eu trouxe para ele experiências da minha vida, experiências da vida do pai dele, para mostrar para ele que ele não precisa passar por aquilo, que ele pode aproveitar da nossa experiência para continuar a viagem, né? Vamos dizer, continuar a vida dele, pegando a experiência. Como é que a gente aprende? Existem várias formas da gente aprender. A gente aprende tentando, errando, experimentando, tentando de novo, até conseguir fazer com sucesso. E aí repete. A criança faz muito isso. Ela faz, deu certo, ela repete. Vê que a criança repete muitas vezes? Porque ela precisa da previsibilidade. Ela precisa fazer, ter aquele resultado, fazer de novo, ver que aquele resultado se repete, e aquilo, se repete. Então tá, então é assim. Então ela aprende que é assim. Por isso que quando ela faz, ela erra, ela tenta de novo. Aí, errou, aí ela tenta de novo. Até que ela acerta, aí ela tenta de novo. Aí verifica que ela acertou, ela não errou. Então é assim que faz. Aí ela tenta de novo. Aí deu certo. Então é assim. E aí ela vai, né, consolidando aquilo que ela observou, aquilo que ela fez, vai consolidar em forma de aprendizado. Isso a gente vê na pedagogia científica de Montessori, né, o método Montessori. Isso fica muito claro, porque o funcionamento do cérebro da criança é assim. Ela vai experimentando, vai errando. Isso é uma forma de aprendizado. Outra forma de aprendizado, que Jesus, quando esteve entre nós, ele é um modelo e guia da humanidade, ele mostrou. Faz assim, ele mostrou, aí a gente tem que fazer o quê? Copiar o modelo. É a modelagem. Né? Jesus é um exemplo. Faz assim, faz assim. Eu vou fazer assim. Ele aí repete. Repete o que Jesus fez. Então, o que acontece? Que nos ajuda muito e a gente evita muitos erros, porque tem gente que acredita que é preciso errar para aprender. É uma das formas, não é a exclusiva, não é a mais importante, não é a única. Então, nós podemos aprender sem errar. Nós podemos aprender observando como se faz, e também a Montessori tem isso.
né? O professor, ele demonstra. O professor, ele é o guia. Assim como Jesus, o professor, ele é o guia, ele mostra. A criança observa e repete. Observa, repete. E aí ela vai entendendo o que ela faz, entende o mecanismo que está ali por trás, a lógica, e ela vai processando, não é só copiar. Ela vai compreender aquilo que está sendo feito. E ela pode criar em cima depois. Depois ela pode renovar. Aí que é a importância do renascer. Eu pego a aprendizagem que já está estabelecida. Então, eu já pego as informações que existem no mundo. Eu pego as experiências do meu pai, da minha mãe, mas eu também pego, vou para a escola, eu vou estudar matemática, eu não vou inventar a roda. A roda já está, né, descoberta, já está calculada, já está inventada. Então, eu vou, a partir daquele ensinamento, aquele conhecimento que é compartilhado, então eu vou estudar matemática, eu vou estudar português, eu vou aprender as regras da língua que eu falo, eu vou aprender outras línguas. Eu parto dali e tenho a chance de progredir quando eu parto de um determinado momento. Então, assim, o progresso da ciência, né, do conhecimento, ele parou aqui, aí tem alguém que aprendeu aquele trajeto todo, estudou aquilo tudo, chegou aqui e ele tem uma ideia. E aí ele avança um pouquinho, ele traz um outro conhecimento. Olha quanto de avanço de tecnologia que nós chegamos. Então, alguém trouxe um pouquinho mais. Aí vem alguém, entende aquilo tudo, entende mais um pouquinho, aí vai um pouquinho mais à frente. Só que para isso acontecer, esses pequenos saltos, né, de conhecimento, precisa que aqueles que vieram até aquele ponto, eles precisam desencarnar, voltar para o plano espiritual. Outros espíritos vêm com mais flexibilidade. Então, quando Jesus fala, e o De Luca nos lembra, né? Quando eu preciso nascer de novo, a gente nasce criança. É um bebê e uma criança. Por que um bebê e uma criança? Porque existe a flexibilidade. Então, o reino de Deus é para quem se assemelha às crianças. Quando ele fala da criança, não, vocês têm que ser como elas são para alcançar o reino de Deus. O reino de Deus pertence àqueles que se assemelham. Vamos observar as crianças. As crianças estão absorvendo conhecimento, elas são receptivas, né? Então, elas são mais acolhedoras, elas buscam vincular, elas buscam amor, elas se entregam para o outro sem orgulho, sem vaidade, com confiança. Elas precisam vincular, então elas querem confiar no outro. Vocês veem que os princípios estão ali desde o início da nossa vida. O que acontece que a gente deturpa isso tudo? A educação dos pais, por isso que a gente precisa rever a educação, a forma como os pais estão educando os filhos. Tem a ver com os traumas desses pais, que a gente precisa cuidar, para que esses pais tenham também conhecimento, chegar no momento de conhecimento, e eles resolvam as suas questões emocionais para não depositarem na vida dos filhos. Então, formar os vínculos, cuidar dessa criança, que não tem preconceito com relação ao outro. Ela não vem com isso, ela vem com nova oportunidade. Olha só que maravilhoso. A espiritualidade, então, a lei de Deus, Deus criou lei para o progresso se dá. Então, a gente volta num corpo com total dependência, mas total capacidade de assimilar o meio, de aprender tudo que já está posto para ele partir dali em diante. Para ele receber amor, para ele se vincular, sem preconceito, o que a gente vem falando de confraternizar, né, de ver o outro como irmão, como um semelhante,
tá aí. A criança, ela vê o outro como semelhante, ela brinca, ela interage, ela fala, ela quer pertencer, ela quer se vincular. E o que a gente entende quando essa criança recebe todo esse conhecimento e ela parte dali, né? Por isso que os mais velhos precisam retornar ao plano espiritual para que eles possam regressar, então renascer, para começar uma nova fase de aprendizado. Ele vai recuperar, né, o aprendizado, né, do que está posto, mas ele consegue partir dali. Por quê? Quando a gente chega em determinada idade, existe uma dificuldade maior, a nossa plasticidade, até cerebral, né, a plasticidade neural, ela diminui. Ela é grande no início, quando a gente nasce, ela vai decaindo com o tempo. Então, quanto mais velho, mais difícil é de mudarmos a forma como nós pensamos, sentimos e agimos. Está mais consolidado a partir de todas as experiências. Então, a gente precisa sair daqui, sair desse corpo, sair dessa experiência, voltar para o plano espiritual, ampliar a nossa consciência, perceber a nossa trajetória, falar, olha, eu preciso então melhorar aqui, olha, ali eu parei de progredir, ali eu não consegui melhorar, ali eu já avancei. Vamos planejar de novo como que será uma nova oportunidade, uma nova encarnação. E com isso volta, recebe tudo de novo, a plasticidade neural está maior, esse espírito está mais receptivo a receber novas informações e começar a partir dali. Então é um avanço, é o progresso que se dá. Então é muito bonito compreender profundamente o que significa a reencarnação, né? E como que ela é, né? Vamos para a nossa oração de hoje. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2026. Jesus, aqui me encontro ferido por tantos fracassos, cansado de experimentar desilusões. Seu evangelho fala repetidas vezes sobre o reino de Deus, onde imagino que deve haver paz e amor. E eu ainda me sinto fora desse reino. Sei que você me convida a entrar, mas vejo que a porta da entrada é estreita e baixa. E hoje aprendi que a porta é estreita para que somente os humildes passem por ela. Porque, via de regra, os orgulhosos carregam muitas coisas desnecessárias consigo. Geralmente estão cheios de si e não conseguem passar pela porta estreita. E a porta também é baixa. Somente uma criança consegue passar por ela. Meu eu adulto não passa. Teria de engatinhar como criança para entrar. Por isso, mestre amado, descobri que preciso fazer uma cirurgia espiritual para diminuir meu peso e minha estatura. Preciso extirpar o orgulho de mim para me tornar humilde, retirando a prepotência e a arrogância que não me deixam passar pela porta do reino do céu. E preciso fazer um trabalho de rejuvenescimento para voltar a ser como uma criança. Só assim serei admitido no reino do Pai. Seja meu cirurgião, amigo Jesus. Ajude-me a nascer de novo para a vida, a felicidade e o amor. Eu preciso, eu quero, mas preciso de sua mão. Assim seja.